Bom, continuando aqui o nosso tutorial, essa terceira e última parte. Agora vamos fazer um efeito de gota, um efeito diferente. Como vocês podem ter reparado aí na imagem, vai ser um efeito bem legal. Então eu começo aqui com o lápis 6B, faço uma boa área aqui. Poderia fazer uma área bem maior, mas gosto de fazer partes mais pequenas para ir conseguindo controlar direitinho a tonalidade de cinza que eu quero. Então eu passo o lápis, espalho bastante grafite, depois eu venho com o esfuminho para dar uma tonalidade mais lisa, mais bonita, um pouquinho mais escura. E volto com o lápis 6B em toda essa área aqui, que ela é um pouco bem mais escura. Eu faço sempre com o lápis 6B, vou alternando entre o lápis 6B e o esfuminho para dar acabamento. Então depende aqui da área, eu vou copiando as tonalidades que eu vejo, eu vou copiando as manchas que eu estou vendo. Às vezes eu posso até não entender o que é aquela mancha. Como eu já falei aí e comentei em outros vídeos, às vezes eu nem entendo o que é aquilo que eu estou fazendo, mas eu faço da maneira que eu estou vendo, na forma que eu estou enxergando aquela mancha e na tonalidade que ela é. E no final das contas, tudo se juntando vai formar a imagem que eu quero. Então não se preocupe aí, você deve estar pensando aí, nossa, como que eu vou fazer esse efeito? Parece bem complicado, sim, mas na verdade não é. Bom, nessa parte aqui eu estou utilizando um lápis H, que é um lápis mais claro. Se você reparar aí na imagem de referência, vai ver que é quase que um vulto aí, uma sombra bem clarinha. Ela dá destaque porque o papel é bem branquinho, né? Então, como a área é um pouco maior, eu já utilizo aqui o lencinho de papel. Depois eu volto com o lápis de novo. Nessas áreas que eu vejo que são bem clarinhas em toda essa imagem, às vezes eu utilizo o lápis passando depois o lencinho de papel ou o esfuminho. E às vezes eu utilizo apenas a sujeira do esfuminho, como vocês vão reparar aí mais na frente. Aqui com o lápis 6B, eu venho fazendo tonalidades mais escuras. Com o próprio lápis 6B, eu vou fazendo essa mesma mancha, né, com áreas mais claras, reservando áreas que eu vejo que são bem clarinhas ou que não tem tonalidade nenhuma. Já vou reservando para não ser preciso apagar essas áreas com a borracha. E assim eu vou continuando toda essa área com o lápis 6B. Quando é bem clarinho, eu tiro o peso da mão e passo ele bem de leve. Quando eu vejo que é uma área mais escura, eu faço um pouco mais de pressão. E assim eu vou fazendo toda essa área dessa imagem. Aqui já começa um pedacinho aqui dessa gota, né, que é o foco principal aí, que seria essa gota. Mas como toda a imagem em si faz sentido ela completinha, então vamos caprichar em toda essa área. Esse meu trabalho aqui não ficou lá 100%, como é um tutorial, fiz ele mais rápido um pouquinho, para que não ficasse muito extenso. E utilizei o papel aqui, o Canson Bristol. E o Canson Bristol ele não é lá essas coisas. É um papel bom para treinar, mas para fazer os desenhos mesmo,
os trabalhos que eu gosto de fazer mais bem feitos, eu utilizo ou o Lana Bristol ou o Fabriano 4L. Mas assim, para tutoriais, algumas outras coisas, ou para eu só treinar em casa mesmo, aí eu utilizo esses papéis que são mais baratos, né? Eles não dão uma qualidade muito boa no trabalho, mas são baratos e não fica assim de tão ruim também. Se eu tivesse caprichado um pouquinho mais aqui, feito com mais tempo, feito bem devagar, aí teria ficado bem melhor. Como eu disse, eu utilizei aqui o esfuminho para fazer algumas sombras, e nas áreas onde eu já tinha passado o lápis 6B, eu vim com o esfuminho depois para deixar assim uma área mais lisa, mais uniforme, né? Sem ficar aquele riscadão do lápis. Aqui eu volto com o lápis H, como é uma área bem clarinha aqui. Como eu disse antes, eu passo o lápis. Se não der para passar só com a sujeira do esfuminho, eu passo um pouco o lápis e venho com o lencinho de papel ou o próprio esfuminho. Mas como é uma área aqui um pouco maior, eu já venho com o lencinho de papel. Como eu já disse outras vezes, a diferença do lencinho de papel e do esfuminho é essa, que o lencinho de papel você passa numa área maior, mais extensa, e também o lencinho de papel ele deixa a imagem, o sombreado um pouco mais claro. Já o esfuminho ele deixa uma tonalidade um pouquinho mais escura. Ele espalha bem o grafite, mas ele deixa uma tonalidade um pouco mais escura. E à medida que ele for sujando, quando você vai utilizando ele, vou utilizando a sujeira do esfuminho para sombrear algumas áreas, economizando tempo e conseguindo um efeito bem legal. Mas se o seu esfuminho aí não tiver nenhuma sujeira, estiver bem limpinho, então você passa o lápis. Depende da tonalidade aí do cinza aí, você passa o lápis um pouco mais claro ou um pouco mais escuro e vem com esfuminho ou com lencinho de papel e faz essa sombra aí da mesma maneira como eu estivesse fazendo aqui só com a sujeira do esfuminho. O que eu estou mostrando para vocês aqui é como eu fiz esse trabalho aqui, como eu faço os efeitos de gotas de água. É só para você entender mesmo, quer dizer que você tem que seguir à risca o que está acontecendo aqui, a maneira como eu faço. Aqui eu já estou fazendo alguns riscos, alguns brilhos para fazer o efeito aqui da água, já com a borracha 3.8. Você pode utilizar qualquer borracha que você tiver aí. A questão aqui é apagar esses pontos, deixando um efeito de brilho, de luz. A tonalidade dos lápis, isso aí depende de você, do quanto você quer escurecer o seu desenho. Eu sempre gosto de fazer o mais próximo possível da tonalidade que eu estou vendo. Se eu estou vendo que uma área ali é bem preta mesmo, bem escura, eu vou lá e passo o lápis ali para ficar bem escuro mesmo. Eu não tenho medo de escurecer aquilo não. Talvez você ache que vai ficar estranho, mas no final de tudo ali você vai ver que vai ficar tudo legal, tudo vai se encaixar. Aqui nessa gota aqui eu simplesmente vou copiando as manchas que eu estou vendo. No sentido dessas manchas, se são meio curvas, se é só uma manchinha preta, uma manchinha mais cinza. Depois eu venho com o esfuminho e em seguida eu venho com a borracha destacando as luzes. É isso, essa gota aqui é quase que o mesmo jeito das outras lá. Você viu que simplesmente são tonalidades de cinza.
você deixa áreas mais escuras, áreas mais claras, e respeitando ali o formato da imagem, o sentido que dá essa imagem. Esse que é o detalhe que você tem sempre que levar. As tonalidades, onde é preto, você tem que colocar preto mesmo, e o formato, o sentido que está essa imagem. Você não precisa copiar aquilo ali 100% do que você está vendo, que geralmente a gente diferencia uma coisinha ou outra, mas você não pode descaracterizar demais a imagem. Como você estivesse fazendo um cabelo, você não vai conseguir fazer aquele efeito de cabelo 100% parecido, mas você vai ter que respeitar o sentido que está aquela imagem, o penteado, alguma coisa assim. Se você fizer algumas coisas bem diferentes ali, no final das contas a sua imagem ali vai estar bem diferente da sua referência. Então aqui o que eu estou fazendo é copiando com o lápis 6B o que eu estou vendo ali, se são círculos, se são risquinhos, se são bolinhas, manchinhas bem escuras, manchinhas mais claras. Aí eu vou passando o lápis, aí eu venho com o esfuminho simplesmente para dar o acabamento. E quando eu preciso de algum acabamento ali com a área bem clarinha, aí eu venho com as borrachas. Aí eu utilizo a borracha ou 2.3 se for uma área bem estreitinha, ou com a borracha 3.8. Como vocês veem aqui, eu vou copiando as manchas do jeito que eu estou vendo ali, e no final, como vocês reparem, já está dando um aspecto bem legal, um efeito bem legal aqui na imagem. Então eu vou copiando as manchas, venho com o próprio esfuminho, fazendo outras manchas mais claras. E no final, se eu ver que daquele local que eu estou fazendo, se eu ver que ficou claro demais, aí eu venho com o lápis reforçando e sempre no final dando o acabamento com o esfuminho. Como vocês podem ter notado aqui, eu não utilizei até agora aqui o pincel. Por quê? Como eu disse, para que esse tutorial aqui não ficasse assim muito extenso, eu fiz ele bem corrido aqui, só para mostrar o efeito mesmo, como ele é feito, como eu fiz esse efeito aqui. Mas para dar um acabamento bem legal, você teria que fazer bem mais devagar, prestando atenção bem mais nas tonalidades. Essa parte que eu estou fazendo aqui, ela teria que ter sido mais escura, mas eu só escureci bastante aqui para dar o efeito. Mas como o papel não é muito bom ali, não ficou assim muito preto, muito escuro. Mas se você escurecer bastante aqui, fazer com bastante calma, depois vir com a borracha destacando os pontos de luz, você vai ver que o efeito vai ficar bem legal. Então é isso, pessoal. Termina aqui o nosso tutorial de gotas. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu espero te ver aí em próximo tutorial. Um abraço e até mais.